Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação na Ucrânia para o dia de hoje, 2 de novembro de 2025. E vamos começar com o ataque de drones e mísseis que ocorreu durante o dia de ontem, mas também durante o dia de ontem. Por exemplo, do lado da Ucrânia, tivemos relatos de que os ucranianos lançaram o seu maior ataque de drones contra o território da Rússia, utilizando assim o maior número de drones que eles alguma vez já utilizaram. Segundo as fontes aqui na Rússia, algumas vilas, algumas cidades aqui perto de Moscovo chegaram a ficar sem eletricidade, o que significa que mais objetos do campo energético foram atingidos, inclusivamente centrais termoelétricas. A Rússia, pelo seu lado, também efetuou um ataque com drones do tipo Geran, mas também com alguns mísseis, também a objetos relacionados ao setor energético. E já durante o dia de hoje, a Ucrânia efetuou um ataque com drones a um porto aqui mais a sul da Rússia, na cidade de Tuapse, e tivemos uma explosão registada. Para já não sabemos ao certo o que foi atingido. Vamos agora passar à situação no terreno e vamos analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia, pela frente de Zaporizhia, onde tivemos alguns movimentos interessantes nos últimos dias. E daqui de Stepnohirsk, de Primorsk, tivemos alguns contra-ataques ucranianos registados. Precisamente neste eixo aqui, vou relembrar que no dia 28 de outubro tivemos este ajuste no mapa a favor das forças russas com base num vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar um ataque efetuado às forças russas e posições russas precisamente naquela localização do mapa. Mas depois a Ucrânia decidiu contra-atacar e, segundo algumas fontes, neste caso neutras, eles conseguiram restaurar o controle sobre algumas das posições perdidas. Contudo, para já não temos a confirmação visual disso e por isso vamos manter o mapa na zona cinzenta ou numa zona contestada até termos provas que confirmem que de facto a Ucrânia teve sucesso. Mas vamos aqui à porção mais a leste desta ofensiva russa, em Zaporizhia, e hoje fizemos mais alguns ajustes no mapa, mais uma vez não confirmados. Por exemplo, esta era a situação que tínhamos durante o dia de ontem, mas durante esta noite algumas fontes neutras relataram avanços por parte da Rússia e, portanto, vemos que a Rússia está focada principalmente em conquistar as primeiras redes de fortificações e de trincheiras que se situam aqui ao longo da aldeia de Novouspenivsk. Mais a norte, em torno da vila de Yegorivka, também tivemos algumas fontes neutras a relatar avanços por parte da Rússia e uma expansão da sua zona de operação, não só para norte como também para sul. E tivemos estes relatos ainda durante o dia de ontem, mas mais uma vez sem confirmação visual para isso. Vamos agora à direção de Pokrovsk, onde também temos algumas atualizações muito importantes. Por um lado, aqui a sul temos uma pressão bastante grande a ser efetuada pelo lado da Rússia, mas aqui ao norte, na vila de Rodyansk, temos a confirmação de contra-ataques ucranianos. E, por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem, só que depois os russos publicaram um vídeo no qual mostram como eles estavam a atacar algumas posições ucranianas com bombas do tipo FAB, precisamente naquela localização do mapa, nesta vila de Rodyansk, e por isso nós ajustámos o mapa a favor dos ucranianos. Porque agora temos a certeza que de facto pelo menos aquela porção central da cidade está mesmo sob controlo ucraniano. E portanto isto só confirma que de facto os ucranianos continuam com as suas tentativas de desbloquear o semicerco das suas forças, precisamente por aqui. Contudo, vamos para já manter esta área a cinzento como se fosse uma zona contestada, porque não temos prova nem da presença de soldados russos, nem da presença de soldados ucranianos nestas posições mais a norte e mais ao sul de Rodyansk. Contudo, as únicas posições confirmadas visualmente são aquelas que estão apresentadas a cor vermelha, que são as posições russas confirmadas, e a cor amarela, as posições ucranianas. E portanto nós vemos que continuam a existir batalhas bastante ferozes e sangrentas por esta vila de Rodyansk e os ucranianos nos últimos dias
foi isto que estiveram a fazer, tentativas de contra-ataque para tentar desbloquear o semi-cerco que acontece agora às cidades de Pokrovsk e de Mirnograd. Contudo, mais a sul tivemos ajustes no mapa a favor das forças russas, principalmente nesta porção do terreno, não só porque tivemos fontes neutras a relatar avanços por parte da Rússia nesta porção do mapa, mas porque também tivemos um vídeo publicado pelas fontes ucranianas a mostrar como 2 soldados russos estavam-se a movimentar por aquela rua e entraram num edifício pelas janelas. Vemos aqui estes movimentos por parte dos soldados russos. E um ponto importante que eu quero destacar é que estes soldados não são soldados de assalto a trincheiras ou assalto a posições, porque eles trazem consigo uma mochila enorme que muito provavelmente está cheia de equipamento de comunicação e de drones FPV. Portanto, muito provavelmente os russos já estavam a instalar naquele edifício uma posição para os seus operadores de drones. E este vídeo foi geolocalizado exatamente nesta posição do mapa. Os soldados russos estavam a entrar especificamente nesta casa, neste edifício, e portanto nós ajustámos esta porção do mapa a favor das forças russas, porque como já disse, estes soldados não são soldados de reconhecimento ou de sabotagem, nem de assalto a posições ucranianas, e portanto isto apenas confirma que de facto estas posições aqui são todas fortemente controladas pelos russos. Além disso, mais algumas fontes neutras fizeram umas declarações admitindo avanços por parte dos russos nestas direções aqui, contudo, para já, sem confirmação visual para isso. E portanto vemos aqui algo interessante na batalha por Pokrovsk. Enquanto os ucranianos tentam focar-se na parte mais ao norte, os russos continuam a avançar mais a sul. E portanto, no dia de hoje, 2 de novembro de 2025, a batalha por Pokrovsk prossegue. Já aqui no flanco mais a norte de Pokrovsk, em torno da vila de Shachava, tivemos alguns ajustes no mapa, e eu vou relembrar que nos últimos dias foram as forças ucranianas que tiveram a iniciativa nas suas mãos e começaram a contra-atacar as posições russas nesta direção, e eu vou recuar alguns dias atrás para nós vermos como a situação se estava a desenvolver. E foi precisamente no dia 26 de outubro que tivemos as primeiras confirmações que de facto os ucranianos começaram algumas contra-ofensivas, alguns contra-ataques precisamente naquelas posições do mapa. E depois tivemos alguns relatos, tanto por fontes pró-ucranianas como por fontes neutras, a referir avanços por parte das forças ucranianas nestas porções do mapa. Contudo, não tivemos, para já, até ao dia de hoje, nenhuma confirmação visual dos sucessos por parte das forças ucranianas. Mas no dia de hoje, 2 de novembro, ou durante o dia de ontem, tivemos a confirmação por parte de algumas fontes neutras a indicar que agora de facto a iniciativa passou novamente às mãos das forças russas e são elas que agora começaram o seu próprio contra-ataque e já estão não só a restaurar algumas das posições perdidas, mas também a avançar no terreno mais a norte em direção à vila de Toretsk. E portanto nós ajustámos o mapa de volta a favor das forças russas, apesar de não termos confirmação visual para isso. Mas para relembrar mais uma vez que nós nem sequer tivemos confirmação visual dos avanços por parte dos ucranianos. Da cidade de Konstantinivka não tivemos nada de novo nas últimas 24 horas. E aqui, em torno das cidades de Siversk e de Liman, também tivemos alguns movimentos bastante interessantes. E aqui em Yampel fizemos um ajuste ao mapa a favor das forças ucranianas. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem. E segundo algumas fontes neutras, foi exatamente neste momento, neste dia, que os ucranianos iniciaram uma contraofensiva para restaurar completamente a aldeia de Yampel e durante o dia de ontem a confirmação que tínhamos é que os russos controlavam precisamente a porção mais a norte, mas durante o dia de hoje tivemos uns vídeos de ataques por parte das forças russas contra as posições ucranianas geolocalizadas especificamente naqueles pontos do mapa. E portanto, com base neste vídeo, nós podemos ver que de facto os ucranianos têm um controle forte sobre aquele território e portanto iniciaram de facto uma contra-ofensiva nesta vila. E é de relembrar que esta vila de Yampel é uma vila bastante importante nesta direção, ou era importante
nas primeiras fases de avanço por parte dos russos, porque esta era a aldeia ou vila que lhes permitia cortar fisicamente a estrada que liga as cidades de Liman e de Siversk, que é uma das principais vias logísticas para suprimento das forças ucranianas ao longo desta linha da frente. Mas, entretanto, os russos começaram a ter sucesso na porção mais a oeste, segundo algumas fontes neutras e fontes pró-russas. Já mais a norte também tivemos algumas fontes a relatar uma expansão da zona de operação das forças russas, não só para dentro da floresta que se situa em torno da aldeia de Sosnova, mas também a norte. E portanto os russos continuam aqui a expandir o território sob seu controlo para que depois tenham aqui umas posições mais favoráveis para semi-cercar a cidade de Liman. Mas para já não temos confirmação visual destes avanços por parte da Rússia. Vamos então à cidade de Konstantinivka para finalizar o vídeo, e aqui tivemos também mais alguns ajustes no mapa, seguindo algumas fontes neutras que relataram que os russos finalmente começaram a entrar nesta cidade pela região mais ao norte, porque depois de vários dias de semicerco às forças ucranianas, os russos consideraram que agora é o momento certo, que agora as forças ucranianas estão exaustas e, portanto, os russos terão mais sucesso nestes avanços. E é isso que nós estamos a ver neste momento. Mas, mais uma vez, não temos confirmação visual destes avanços e, por isso, para já, não vamos ajustar o mapa a favor das forças russas. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.